Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha pela TV Câmara, eu me aprofundei nesse projeto, aliás, está sendo muito debatido. Hoje, uma das rádios de Sorocaba, a Rádio Cruzeiro, colocou a opinião dos ouvintes sobre isso. Não encontrei um que tivesse falado a favor. E para a população, isso aqui ficou incompreensível. Eu queria lembrar aos vereadores aqui, quando a secretária de Educação esteve aqui, explicou que ela se inscreveu em projetos federais. Acho que a partir de uns 10 anos atrás, não é mais o deputado que leva dinheiro ou traz dinheiro para uma prefeitura. Era muito engraçado a gente falar, às vezes, assim, com um prefeito, como deputado, o senhor precisa de ajuda. O que a senhora trouxer para nós está bom. Tudo que a senhora trouxer para nós está bom. Qualquer coisa a cidade pedia. Tal era a falta de recursos e de regras de distribuição dos recursos federais. A partir do governo de 2007, mais ou menos, ou antes disso um pouco, todos os projetos federais, eles estão online. Por exemplo, na educação. Eu fui trabalhar no Ministério da Educação em 2007, foi apresentado o Plano de Ações Articuladas. E todos os projetos com que o MEC ia se relacionar com as prefeituras. E o ministro Haddad recebia, foi o ministro Haddad na época, me deu a incumbência, inclusive no estado de São Paulo, de divulgar às prefeituras os projetos do Ministério da Educação em parceria. Os mais variados possíveis, vereador JP. Transporte escolar, livro didático, construção de creches. Se o prefeito não se inscrevia e não colocava no portal do MEC, para isso, no sistema de convênios, qual era a prefeitura dele, quantas crianças ele tinha, se o caso é a educação que eu estou falando, quantas crianças atendidas, não atendidas, o tamanho da cidade, população, tudo isso. Se o prefeito não colocava esse diagnóstico, o ministro Haddad não atendia, porque a cidade de Araçoiaba tem peculiaridades que não são de Sorocaba. Então, cada prefeitura tinha acesso ao programa segundo o seu diagnóstico. Se a prefeitura mentisse no diagnóstico, inclusive, tinha um sistema para ver que não era verdade. Então, digamos que a cidade de Sorocaba se inscrevesse para requisitar ônibus para o transporte rural do Ministério da Educação, que ela poderia ter acesso. Se não fosse um programa adequado para a cidade de Sorocaba, nós não receberíamos os ônibus. E a cidade de Araçoiaba, que tem uma zona rural muito grande, receberia os ônibus. Porque antigamente não tinha critérios, então o deputado sabia que abria o edital para distribuir ônibus e ele direcionava para onde ele queria. Não havia regras claras. Então, boa parte dos convênios e recursos do governo federal, em todas as áreas hoje, não depende de funcionário. Depende das secretarias e das prefeituras acessarem os programas e se inscreverem. Eu me lembro que, como deputado, eu fazia chamamento aos prefeitos, eu tinha online as secretarias de educação, todos os secretários, os prefeitos, eu avisava, prefeito, está aberto o edital para o programa tal, no Ministério tal, se inscreva. Muitas vezes as prefeituras pequenininhas nem acesso tinham, ou não tinha um funcionário que sabia preencher um sistema de convênio, que hoje todo mundo tem, senão não acessa recursos federais. Eu fiquei lendo esse projeto aqui para tentar entender qual seria a função desse assessor. Vou dar um outro exemplo, os problemas com o conjunto habitacional. Secretário Anselmo. Os programas, o programa Minha Casa Minha Vida. Essa discussão não passaria nunca por um assessor, foi o prefeito que teve que se acertar com o ministro, com o Banco do Brasil, para que houvesse um mínimo de entendimento entre as partes para que os moradores pudessem mudar para o Carandá. Não é um assessor em Brasília que vai fazer isso. Exemplo, a secretária de Educação também deu. Abriu o programa Pro Infância no MEC. A Prefeitura de Sorocaba não se inscreveu por 4 anos. De 2007 a 2011, a Prefeitura não se inscreveu e não ganhou nenhuma creche. Por que ela não ganhou nenhuma creche? Porque não se inscreveu. Porque não justificou. Ou porque politicamente não queriam creches de Sorocaba do governo federal. Ponto. Aí eu fico lendo aqui, o assessor tem que comparecer, e o entendimento, e aí volta um tema que eu não coloquei, os deputados federais.
Quantas vezes eu abri espaço nos ministérios para que o prefeito fosse recebido e discutisse com o ministro o tema tal que interessava para a cidade tal, para a região tal. Não é um assessor que vai fazer isso. O ministro não recebe assessor. O ministro fala com o prefeito, fala com o deputado, estabelece programas, estabelece no seu ministério quais são os programas que serão apresentados para o Brasil todo. É claro que o deputado pode ajudar. Nesse caso que apareceu aqui dos aparelhos, hoje o Jornal Cruzeiro do Sul publica, dos aceleradores lineares. Eu acompanhei em 2013, 2014, depois de ser deputada, fui 4 vezes no Ministério da Saúde para saber disso, nossos deputados não foram nenhuma vez. Eu perguntei no Ministério, os nossos deputados vieram aqui para trabalhar com esse tema, para acompanhar? Não conheço ninguém de Sorocaba, não veio ninguém não, deputada, ex-deputada. Eu leio aqui que o servidor deverá comparecer no mínimo um plantão interno de 8 horas na Prefeitura de Sorocaba. Cumprir a meta de desempenho estabelecida, não sei qual é. Registrar em sistema próprio todas as atividades desenvolvidas para fins de apuração objetiva da sua produtividade individual, que nós não sabemos qual é. Submeter acompanhamento periódico da apresentação de resultados parciais. Os vereadores estavam muito interessados em saber como é que ele vai apresentar resultados. Resultados é trazer recursos. Assessor não vai trazer recurso nenhum. Nem quando eu faço emenda parlamentar, ela passa por mim. Se eu faço uma emenda para o GEPASSE, como deputada federal, o GEPASSE vai se entender com o Ministério da Saúde e vão discutir toda a documentação necessária para provar que o recurso vai chegar lá. Não passa pelo deputado. Emendas parlamentares, esse funcionário não vai trabalhar com emendas parlamentares. É o prefeito que tem que se entender com o deputado tem que se interessar por aquela cidade por algum motivo e direcionar recursos para lá, não é assessor. Eu recebia no meu gabinete 35 prefeitos, eu tinha que dividir o recurso por prefeituras, por entidades, por centenas de solicitações, é eu que tinha que discutir, não era com assessor. Continuando aqui as justificativas, que me parece que a pessoa sentou e ficou tentando inventar, deve ter ficado horas para inventar o que esse cidadão ou cidadã vai fazer em Brasília. Tem 4 itens iguais aqui do que ele vai fazer. Manter telefones de contato permanente atualizados e ativos. Estar disponível o comparecimento à prefeitura, já foi. Estar acessível pelos meios institucionais de telefones de contato, outro item. Comunicar acerca da evolução dos trabalhos, por telefone. Consultar diariamente sua caixa postal, olha só que coisa inovadora. Consultar diariamente sua caixa postal individual do correio eletrônico. Está escrito aqui que o assessor tem que fazer isso. O senhor, como vereador, tem que fazer também, vereador Martinez. Eu não consegui informar ao chefe imediato, que nós não sabemos quem é, sempre que solicitar o andamento de trabalhos e apontar eventual dificuldade e assim por diante. Gente, não tem uma fundamentação concreta para esse cidadão ou essa cidadã ficar em Brasília ganhando R$11.000. Eu coloco aqui para vocês a minha experiência como deputado, que isso aqui não tem fundamento, não tem sentido. Não sei de onde surgiu essa ideia. Se foi do vereador Martinez, não sei. Aí o município depois, além de tudo isso, fica o município autorizado a custear as despesas com passagem, hospedagem, alimentação, deslocamento. Faça as contas, além dos R$11.000 de salário, o que é isso aqui? Se tem um problema para resolver em Brasília, ou é o prefeito que vai, ou é o secretário que vai, a secretaria tal, ela se interessa por um projeto e vai defendê-lo, vai inserir os dados no sistema de convênios, que é o SICONV, senão nada disso um assessor vai fazer. Então, não tem, eu queria até colocar a minha experiência para os vereadores, atentem para o que eu estou colocando aqui, que isso aqui não tem fundamento. E a população está tentando entender ainda o que é isto. 3 mandatos. Então, a questão passa pelo prefeito, passa pela competência das secretarias, passa pela vontade política de ter emendas, de acessar a projetos federais, de trazer recursos. Cobro mais aqui, terminando minha fala, dos deputados federais que se interessem pelos problemas de Sorocaba, vão aos ministérios, como, por exemplo, da saúde, defender o atendimento oncológico na cidade, recursos para a área da educação, mas tudo isso passando pelos projetos que o governo já apresenta. Não espero muito desse governo golpista.
não espero, absolutamente, mas que não vai passar muito mais ainda num momento como esse de corte de verbas para as áreas sociais, não é assessor que vai trazer recursos para a cidade, não. É o prestígio da cidade, do prefeito, a competência das secretarias. O interesse dos deputados em defender a nossa cidade. Não estou aqui. Muito obrigada.